Está a filmar. Obrigado. Boa tarde, José Calçada. É a apresentação do livro O Herói e 12 Coisas Mais. O Herói é um conto introdutório e 12 Coisas Mais é um conjunto de textos, desde crónicas, outros contos, intervenções cívicas, etc. Por José Calçada, que é licenciado em História, foi professor, foi também inspetor pedagógico, presidente do Sindicato de Inspetores, com uma participação cívica também muito permanente, deputado à Assembleia da República pelo PCP e com permanente representação na vida social. E é também uma pessoa com a vida em pedaços repartida pelo país e até se quisermos pelo mundo. É natural de Lisboa, cursou em Coimbra, esteve nos Açores, no Alentejo, onde foi membro da Assembleia Municipal de Évora e também membro da Assembleia Municipal de Lousada, esteve na Guerra Colonial, reside em Paredes. E é logo uma questão que se suscita, José Calçada. Esta sua deambulação pelo país e até fora dele condicionou a sua vida pessoal ou, sobretudo, enriqueceu a sua perspectiva do mundo e da vida? É evidente que, bem, em primeiro lugar, também boa tarde a todos, evidentemente, não é? Uma questão de boa educação, para começarmos. Agradecer também à Unicep a disponibilidade por este excelente espaço que só me faz mal. Isto coloca-me a caminho da falência quando vejo tantos livros, não é? Agradecer-vos muito do coração o facto de estarmos aqui, sem dúvida. Agradecer ao Luís Ângelo que tem a paciência, depois de lhe ter pedido, de me vir de alguma maneira apresentar o livro e o autor, o humilde autor que aqui está, porque não estão, e já agora aproveito para começar por aí, não estão perante um escritor. Um escritor é outra coisa. O José Saramago é um escritor, o Dostoiévski é um escritor, eu não, eu escrevi um livro, que não é nada a mesma coisa, não é? Embora haja por aí muitos supostos escritores com muitos livros escritos que eu tenho dificuldade em titular como escritores, mas isso são outros, não vale a pena trazermos esses para cá. Este livro é inevitável que reflete a minha vida, como é inevitável. Perguntam-me com frequência se o livro é autobiográfico. Não, no sentido estricto, não é autobiográfico. Mas não pode, como não pode ser excluído da minha vida, quer eu queira, quer não, ele tem a ver com a minha biografia. Integra a minha biografia de vida. É inevitável. Não há volta a dar a isso. Agora, não tem histórias ligadas ou inventadas a pretexto da minha vida. Agora, da minha experiência, sim. É inevitável também, não é? Desde a Guerra Colonial, tenho um texto sobre isso, até o meu amor eterno pelas mulheres, também tenho um texto sobre isso. Curiosamente, invejoso das mulheres, curiosamente. Um elogio das mulheres, é um serilho. Já agora até podemos começar por aí, é uma ponta como qualquer outra, não é? O título do livro é O Herói e 12 Coisas Mais. O Herói é um conto. É um conto muito específico, onde eu tento explanar a tese do Ortega Gasset, de acordo com o qual o homem é o homem e a sua circunstância. E é isso que eu tento provar no conto O Herói. Que, no fim de contas, até, de certa maneira, um anti-herói. Completamente. Mas agora já posso dizê-lo. Ele é absolutamente anti-herói. É um herói que não pretendia ser, não é? Mas que acaba sendo, e olhado por terceiros como sendo. Exatamente. O que o leva a ficar numa grande angústia. Não era coisa que ele queria, não era coisa que ele desejasse, ser herói, não é? Mas é isso. Depois juntei 12 coisas mais, entre eles 2 pequenos contos, não é? Aliás, mas já vamos falando ao longo da conversa das diferentes. Ele é que manda, não sei. Não, isto é uma gestão democrática que não existe nas escolas agora e que uma qual critica também bastante. Mas estes textos, curiosamente, não são propriamente recentes. Alguns até têm quase 50 anos. O que é que levou, então, agora a reuni-los em livro e a publicá-los? É uma questão simbólica. O conto O Herói, por exemplo,
foi, eu peguei nele, eu tenho 77 anos, 77, é fácil fixar. Eu tinha 19 anos, repito, 19 anos. Estava no primeiro ano da faculdade e peguei no texto O Herói, o conto, e falei com o Mário Castrinho sobre a publicação do Herói no Diário de Lisboa Juvenil. E o que se verificou é que se o Diário de Lisboa Juvenil, e por ele tudo bem, tentasse publicar o Herói, a censura riscá-lo-ia integralmente. E, portanto, acabámos por chegar a um consenso que era melhor não o publicar. De modo que ele nunca foi publicado. Tinha 19 anos, imagina. E só agora, em homenagem exatamente àqueles muito mais relevantes do que eu, que foram forçados a muita autocensura antes do 25 de Abril, com coisas magníficas que terão escrito e que nunca viram a luz do dia, ou só as viram recentemente, de algum modo, a publicação do Herói é um bocado isso. Aparece um pouco como reflexo e homenagem daqueles que não publicaram aquilo que poderiam ter publicado. E também a questão da guerra, não é? Que está aqui a questão da guerra colonial é outra Aliás, questão. O texto conta também indiretamente para ela remete, e o livro também acaba com a questão, com a guerra colonial. Sim, sim. Ou melhor, o texto, o livro não acabou com a guerra colonial, infelizmente. Não. Mas o livro, na parte final, praticamente encerra com o tema da guerra. É um tema que o perturba. É quase muito, porque a guerra só é bonita nos filmes, não é? Só é bonita nas televisões. Quando se quer que seja, olha, estão ali a minha filha, já agora entraram no verão, não estava a ligar. A minha filha, a minha neta e o meu genro. E o José António Gomes já agora. O José António Gomes viva estar também entrar de forma. É o tema da guerra, não é? Que o perturba. Perturba porque a guerra colonial é um assunto que se fala pouco, muito pouco, não é? E é relevante que se fale dela. É muito frequente ouvirmos falar sobre as fantásticas vantagens, e de vez em quando aparecem, do salazarismo do antes do 25 de Abril. E uma das tremendas vantagens, dizem esses, que só vêem vantagens nisso, era de que, enquanto houve o Salazar, ele colocou-nos fora da guerra. Nunca percebi muito bem essa história de nos ter colocado fora da guerra, além alguém que nos acarretou com 14 anos de guerra em cima, desde 1961 até, já ele estava morto na altura, felizmente, até 1974. Mas quando se fala da guerra colonial aos nossos alunos das escolas, aos nossos jovens, eles não sabem isso o que é. A guerra colonial é uma coisa tão longínqua como a Batalha de Altos Barrotes, é a mesma coisa. Portanto, é importante que se fale disso. É importante que se diga que tivemos guerra durante 14 anos e que durante essa guerra morreram quase 9.000 soldados portugueses e não se sabe o número em rigor, mas qualquer coisa que varia entre 35.000 e 45.000 combatentes de Angola, de Moçambique e da Guiné. Ninguém fala disto, é uma coisa assustadora. Ninguém fala disto. Para além de toda a destabilização familiar, social e é evidente. E eu senti a necessidade de falar sobre isso porquê? Bem, em primeiro lugar, porque estive lá. E, portanto, não é exatamente uma coisa que se saiba de cor. Estive em Moçambique, no Rovuma. No norte de Moçambique, na fronteira com a Tanzânia, junto ao rio Rovuma, numa aldeola, se pode chamar aldeia indígena, Macondo, chamada Mocímboa do Rovuma. Era o nome que ainda existe. E era lá. Perto, desculpe, de onde? Mocímboa do Rovuma, perdão. Essa aldeia era perto de que zona de Angola? Era em Cabo Delgado, no Moçambique, não é em Angola. Cabo Delgado, lá em cima, sim, onde o rio Rovuma faz fronteira com a Tanzânia. Certo. A aldeia ficava do lado de cá do Rovuma, a Tanzânia ficava do lado de lá. Aliás, estávamos tão próximos da Tanzânia que isso era ótimo para a Frelimo, porque nos bombardeava a partir da Tanzânia e não precisava sequer de vir preocupar-se a Moçambique com isso, não é? E a questão que me levantou a escrever com isso é que há um historiador, chama-se historiador, ele tem o nome dele... Rui Ramos. E o Zé Calçada faz umas contas. Exatamente, fiz umas contas. É que quando falo da guerra colonial, acha sempre que foi uma guerrinha, para dizer por caso, uma coisa sem grande impacto, não é?
foi uma guerra que não era uma verdadeira guerra. Ele menoriza a guerra colonial e percebe-se como sendo um homem extremamente ligado à direita e à extrema-direita, tem uma visão do colonialismo que não é aquela que nós temos, não é? Então eu senti necessidade de escrever uma carta e filo de uma maneira que não é muito comum. Em termos ergonómicos da ciência da ergonomia, a largura média de um cadáver, de uma pessoa morta, a largura é de 60 centímetros. Se nós colocarmos todos os mortos portugueses, cadáveres, uns ao lado dos outros, que morreram durante a guerra colonial, isso significa qualquer coisa como quase 5.000 metros de mortos. 4.974 metros de mortos. E perguntava-lhe eu, na carta que lhe dirigi, que nunca tive resposta, perguntava-lhe se ele achava que 4.964 metros de mortos, colocados uns ao lado dos outros, se era pouco. Nunca respondeu à pergunta, como é natural. Nunca respondeu à pergunta. E foi isso que me levou a falar da guerra colonial e a quantificá-la. A guerra, esse monstro que se alimenta das fazendas, do sangue, das vidas, e que quanto mais come e consome, tanto menos se contenta, dizia o padre António Vieira. Padre António Vieira, curiosamente, como Galileu, é, sim, de certa maneira, aqui também homenageado neste livro, porque ambos também foram perseguidos, também foram vítimas do obscurantismo, do radicalismo e da intolerância. E o Zé Calçada diz que a história que acabou por os absolver. Mas ter este reconhecimento tardio não será um prémio de fraca consolação? É sempre, e em Portugal, nomeadamente, mas não só. Há uma tendência tramada para homenagear os mortos. Um tipo não pode estar vivo. Por regra, não se homenageiam vivos. Homenageiam-se mortos. O que pode ser muito interessante para a sociedade, é mais fácil, é facilitista. Para o morto não tem grande graça, não é? Mas eu tive a ocasião de falar sobre a importância do padre António Vieira quando foi do 3º centenário da morte do padre António Vieira, que se comemorou na Assembleia da República. E nessa altura fiz um texto, a pretexto do tricentenário, fiz um texto sobre o António Vieira, que foi um homem claramente à frente do seu tempo, em muitos patamares. Por isso teve dramas tramados com a Inquisição, por isso foi preso pela Inquisição, por isso, com a alteração da correlação de forças na época, acabou por ser liberto, mas que teve uma vida tudo menos fácil e de grande coragem. Ainda por cima com uma coisa que não é muito comum. Escrevia, eu digo escreve, os textos estão aí connosco, ainda bem, no presente, escreve um português, uma língua portuguesa de raríssima qualidade. E com uma virulência e uma capacidade de combate, particularmente nos seus sermões, que ainda hoje, para alguns, 2023, para alguns, pode parecer excessiva. Era um homem fantástico. Eu não posso deixar, a pretexto do tricentenário, na Assembleia da República, de abordar o padre António Vieira como um homem que esteve do lado certo da história, isto é, que lutou contra a opressão, que teve problemas com os colonos, aspas, portugueses do Brasil, porque adotou critérios de defesa dos indígenas brasileiros que não eram muito comuns na época e que hoje também nem sempre o são, e por isso não pôde deixar de referir a importância dele, não apenas na língua portuguesa, mas na capacidade de luta e de combate que ele sempre revelou. E o mesmo se passa com a referência ao Galileu, que também tem aqui um texto seu, não na Assembleia da República, como foi do António Vieira, mas numa comemoração do sindicato do 25º aniversário da Confederação Portuguesa dos Quadros Técnicos e Científicos. Exatamente. Convidaram-me para dizer umas palavras a pretexto dos quadros técnicos e científicos e eu imaginei-me dentro da cabeça do Galileu, assumi a personagem do Galileu Galilei, a ser julgado pela Inquisição. E faço a pretexto disso um conjunto de comentários que ele terá feito
dentro da cabeça dele, perante essa situação de estar rodeado por um conjunto de cardeais, por um conjunto de peritos, não é? Que queriam convencê-lo, coisas simples, uma delas é de que a Terra não se mexia, não é? Que a Terra não se mexia, que era a Terra que estava no centro do mundo. E ele dizia que não era, e dizia que não era, seguindo Copérnico e outros, dizia que, mas ele era um homem, não era um herói. Era um homem, não era um herói. E teve a coragem de ser apenas, eu digo apenas enfaticamente, apenas um homem. Ele tinha muito medo do que tinha acontecido 33 anos antes com o Giordano Bruno. O Giordano Bruno também defendia as mesmas teses, mas até as defendia com maior expressividade. O Giordano Bruno dizia, imaginem dizer isto numa altura em que só hoje a física quântica é que temerosamente se aproxima daí. Giordano Bruno dizia, um universo? Não, há milhares de universos. É uma coisa impressionante dizer isto. Naquela época, imaginem, estamos a falar do século XVII, não é? Dizer uma coisa destas. Mas Giordano Bruno teve um problema, não sei se estão a ver, foi queimado vivo pela Inquisição em Roma. Deve ser muito duro. Eu vou dizer isto assim, como se fosse uma coisa, é duro beber um café muito quente. Estão a ver? Vou dizer isso com a mesma ênfase. Deve ser muito duro ser queimado vivo. E o nosso amigo Galileu Galilei não conseguia esquecer-se. Estava traumatizado com isso. E dizia no seu pensamento perante os juízes da Inquisição que estavam na frente dele, dizia que tinha vivido 33 órbitas da Terra à volta do Sol desde que o Giordano Bruno tinha sido queimado vivo pela Inquisição. E está outro exemplo, o Galileu Galilei, do homem de rara coragem pessoal e de rara coragem científica, se é que é compatível. É claro que a verdade é sempre revolucionária, é uma tese recente, mas que se adota perfeitamente na leitura da história. A verdade é sempre revolucionária. Nesse sentido, o Galileu Galilei era o quê? Era um revolucionário. E o Giordano Bruno foi o quê? Foi um revolucionário. O Giordano foi queimado, o Galileu Galileu, por acaso não foi, mas foi condenado à reclusão na sua casa dos Doldós de Florença e condenado a ficar calado. E mais, este castigo que lhe foi imposto pela Igreja só foi levantado, imagina, no tempo do Papa, esse fantástico Papa João XXIII, o ama do Vaticano II, nos anos 60 do século passado. Imaginem, o que é de uma coragem também muito grande, mas mostra que para ser corajoso basta estar vivo. Mas, José Calçado, o que hoje também se assiste é também um movimento contrário, ou seja, nós assistimos a um certo revisionismo histórico e ideológico que leva inclusivamente a suprimir passagens de livros, a retificar narrativas, a substituir passagens, portanto, promovendo novas releituras dos olhares. Essa história que refere, que absolve, não é a mesma que reconvoca para julgamentos e que também condena. Sem dúvida que sim, não há alternativa a isso, não é? E aliás, digamos que isto não se pode resumir apenas a um movimento de natureza intelectual ou literária ou da área da comunicação, não. É algo que tem a ver com as dificuldades que cada vez se sentem mais. E eu vou dizer uma frase feita, tenham paciência, as frases são todas feitas, umas mais, outras menos, não é? O capitalismo está aflito. As coisas não andam a correr tão bem quanto julgavam, não é? E claro que o extrator dos monstros também mata outras pessoas, porque mesmo no extrator, o monstro tem tendência para se sacudir. E quando se sacode, provoca guerras e provoca crimes e mata e continua a matar naquilo em que, aliás, ele é muito prático.
E o que se verifica com a releitura da história é também isso. A releitura da história é um ato de força. Não é igual a uma guerra, mas é muito semelhante a uma guerra. E, nesse aspecto, o nosso velho amigo Clausewitz tem mais que razão, é somente do século XVIII, XIX, quando diz que a política é a continuação da guerra por outros meios. Nós podemos pegar onde está a política, podemos dizer a comunicação social, a influência do setor dito intelectual. É a mesma coisa. Nós hoje vemos a trágica guerra na Ucrânia, nós vemos os nossos comentadores na televisão, nós vemos os nossos chamados jornais de referência, independentemente das razões que tenham ou não tenham, independentemente disso, é uma coisa muito clara. Só nos deixam ver um lado do problema. Isso é muito claro. Foi uma União Europeia que se proclama em ás de defesa da democracia e da liberdade. Foi ela que unilateralmente, com uma vontade terrível, resolveu de um momento para o outro, não é, eliminar uma série de cadeias de televisão, pressionar para a eliminação de um monte de jornais e de agências de notícias, de modo a que, na prática, o que nós vemos já vem pré-censurado. É já em si mesmo uma releitura da história. E temos que ter um bocado disto na cabeça, se é que podemos dizê-lo. Era isso que fazia em relação à guerra colonial o senhor historiador Rui Ramos, nem mais nem menos, quando dizia que era uma guerra de baixa intensidade e comparava a nossa guerra colonial com a guerra de Vietnã, como se Estados Unidos e Portugal, uma guerra colonial e outra guerra que não deixava também de ser, não digo colonial, mas colonialista, não é? Como se fossem comparáveis quanto à pressão e quanto às consequências. Mas era isso que ele fazia. Curiosamente, José Calçada estabelece, por falar em guerra, curioso paralelismo entre as Forças Armadas e a escola, o sistema educativo. E refere que os governos eventualmente procedam com uma Constituição da República Portuguesa a nos obrigasse, é a simples circunstância que a história se encarregará de esclarecer. Novamente temos aqui o futuro como resposta, ou seja, só o futuro é que nos salvará. É sempre o futuro. Nesse sentido, é sempre o futuro que nos salva, não é? Seja como for, é sempre o futuro. Agora, o futuro é construído com base nas vivências do presente e nas leituras que fazemos do passado. É interessante que me traga esse texto sobre as Forças Armadas e a democracia, porque este texto aborda, e não me passava pela cabeça que isto viesse a acontecer, aborda aí aquilo que está a acontecer de há 4 ou 5 dias para cá. Leram nos jornais os rapazes por aí, até na Assembleia da República, que defendem a incorporação de estrangeiros nas nossas Forças Armadas. Leram isso? Está aí. Eu julgava que isto que eu aqui escrevi era uma coisa de algum modo para inventar. Porque eu tenho uma tese e eu agradeço que isto seja olhado como uma opinião pessoal que não vincula mais ninguém, não me vincula senão a mim, não vincula mais ninguém, nem nada, nenhuma instituição. Eu defendo, por exemplo, e parece que não é bem visto com muita gente, eu defendo, por exemplo, a existência do serviço militar obrigatório. Claramente. Por exemplo, defendo isto. E defendo porquê? Porque parece-me que, e nessa altura ainda não havia esta história dos estrangeiros, não é? Bem, porque acho que o serviço militar obrigatório foi uma das almas, tivesse ou não consciência disso, que deu origem ao 25 de Abril. Porque é evidente que as Forças Armadas de então tinham uma ligação muito grande, nomeadamente os soldados e os milicianos, como é evidente, a quem? Às populações, porque eles era de lá que vinham. Não é? É evidente que a partir do momento em que estar nas Forças Armadas é um trabalho como qualquer outro, onde se recebe um salário como se recebe de ser eletricista, ou de ser pedreiro, ou de ser médico, é evidente que já não é a mesma coisa, não é? E quando, a seguir a isso, como agora parece, querem fazer entrar nas Forças Armadas pessoas de nacionalidade não portuguesa, estamos aqui
a falar de coisas que não têm nada a ver com Forças Armadas. Estamos a falar da existência de mercenários. De mercenários. É violento dizer isto, pois é, mas é verdade. Mas é verdade. Quando se paga um salário para combater e quando se vão buscar estrangeiros para se incorporarem nas Forças Armadas, o que é isso senão mercenários? O que é dramático é que quem destruiu a fragilidade das forças mercenárias e as ligou a forças de caráter nacional foi um homem chamado Napoleão Bonaparte. A grande força do seu grande armée, do seu grande exército, foi essa. Foi ele ter mobilizado a população francesa dispensando mercenários viessem eles de onde viessem. De tal modo que cada soldado francês da grande armée napoleónica olhava para a sua luta como uma luta que tinha a ver com o seu país, com a sua nação, com a sua terra, com a sua família. Este caráter nacional do exército foi um homem, foi um Napoleão. Foi um Napoleão. De tal modo que no início, sabemos que depois se desviou um bocado desse sentido original, mas podemos dizer que no início as chamadas invasões napoleónicas, quer na Península Ibérica, quer nomeadamente na Europa Central, os invasores franceses eram olhados com frequência pelas populações mais humildes como libertadores, como alguém que os vinha tirar do domínio dos senhores. Verificou-se depois que não era bem assim, mas que esta perspectiva original mostre a diferença entre um mercenariato e um exército nacional, mostra e de que maneira. Pois bem, estamos a voltar a tempos pré-napoleónicos, ante-napoleónicos. E aqueles que se queixam de que certas forças militares ou militarizadas também funcionam como mercenários, e fala-se muito isso hoje a pretexto da guerra da Ucrânia, quando não é em rigor, não é em rigor uma novidade. Quando não é em rigor uma novidade, as primeiras grandes forças mercenárias em termos de combate foram instauradas pelos americanos no Iraque, no Afeganistão, onde tem gente da área privada, do setor privado, tiveram gente do setor privado a combater pelas Forças Armadas Americanas, quando não é preciso esperar nem pelo Azov, nem outros desse tipo, e já não é de agora, não é? Mas o que estamos, quando ouço deputados, pelo menos dois, que me lembro, do Partido Socialista, a defender o ingresso de estrangeiros nas nossas Forças Armadas, em vez de lutarem arduamente, e sim, pela dignificação daquelas que temos e de fazer tudo o que for possível, embora não seja fácil, de modo a que possam regressar aos elos entre a população do país e as Forças Armadas, isto é, o serviço militar obrigatório. Em vez disso, não estamos a ir por bons caminhos. Claramente não estamos. Este é um dos temas que este livro aborda, entre muitos outros, como já vimos, mas um dos assuntos com o qual o José Calçada, ao longo de toda a sua vida, sempre se confrontou e defendeu, é o do ensino e da educação. O José Calçada escreve: a escola que nós detemos hoje, junho de 1977, em Portugal, ainda corporiza no essencial a escola tradicional de que acabamos de falar. Esta escola tradicional que ele anteriormente referia era reflexo, consequência, correia de transmissão e reprodutora de uma sociedade tradicional, de uma sociedade de senhores e dos outros, uma sociedade hierárquica e fortemente socialmente dividida. Temos muito trabalho pela frente. Passados estes anos todos, José Calçada, continuamos a ter muito trabalho pela frente. Muito, aliás, na educação é assim. Tem sempre muito trabalho pela frente. Quanto a isso, não há volta a dar. Isso não é um defeito, é uma virtude. Isso é uma virtude. Agora, o que se verifica é que saltos extremamente positivos, embora muito difíceis muitas vezes, que se deu na área da educação, das escolas, do ensino, entre o 25 de Abril e hoje, não é? Só um ceguinha que não vê isso, não é? A escola pública tem feito um trabalho fantástico. A verdade é que parece estarmos a assistir também a um retrocesso. E porquê? Porque a escola
não é causa de nada. Isto é terrível dizer isto, porque há quem coloca a escola num pedestal como a fonte de tudo. Não, a escola é causa de muito poucas coisas. É consequência, sim, de quase tudo. A escola é o reflexo da sociedade em que está inserida. E se começamos a ter problemas sociais muito graves e retrocessos de natureza social, de natureza económica, de natureza política, esses retrocessos sociais, económicos e políticos refletem-se na escola. Não há volta a dar a isto. Não há volta a dar a isto. Aliás, eu costumo dizer, a brincar com aspas, costumo dizer que antes do 25 de Abril é que era bom. É que a escola era boa. Porquê? Porque antes do 25 de Abril, esses gajos que são os pobres, os gajos que tinham dificuldades, esses gajos não entravam lá. E, portanto, quem entrava na escola eram apenas aqueles cujas famílias não tinham grandes dramas. E, no meio daquilo tudo, lá aparecia um proletário ou outro, não é? Mas, por isso, a escola não tinha, supostamente, problemas. A escola, após o 25 de Abril, começou a ter muitos problemas, e hoje tem-nos, e de que maneira? Porquê? Porque, felizmente, todas as crianças lá entram. Todas lá entram. E como todas lá entram também todos os problemas que elas arrastam às costas. Não ficam na entrada da escola, não ficam no cacifo, vão com elas lá para dentro. Quando temos um país, vamos lá ver, quando se diz a escola isto, a escola aquilo, a pobre da escola apanha tanta pancada, ou então tiram para cima da escola com a solução de todos os problemas. Nem uma coisa nem outra é verdadeira. A questão é outra. Esta escola está neste país, não está em nenhum outro. E neste país nós temos 40% de pobres. Que diabo, quando é que a gente percebe isto? Em 10 milhões de habitantes, 4 milhões são pobres. Dito de outra maneira, 2 milhões são-no, materialmente falando e na vida cotidiana, e outros 2 milhões também o seriam se não tivessem os apoios que a Segurança Social e outros sistemas do Estado lhes dão. Mas também o seriam se não houvesse o Estado. Como é que querem ter escolas sem problemas? Como? Só se a escola, por um lado, e a sociedade em que ela está inserida, por outro, estivessem divorciadas e separadas, mas não estão. E por isso a escola, que era a escola que era antes de 25 de Abril, melhorou substantivamente durante anos e anos, com grandes e tremendas dificuldades, com grande coragem de alunos, professores, funcionários, mas foram conseguindo. Mas agora o que se verifica, estas últimas situações, particularmente em relação a esta turbulência dita, esta turbulência escolar. Mas qual turbulência escolar? Porque é que não chamam as coisas pelos seus nomes? Porque é que não dizem que a escola está a sofrer os retrocessos que lá se refletem, os retrocessos políticos, sociais e económicos que atingem todo o nosso país? É bom não esquecer isto. E é bom não esquecer que isso cai dentro da escola. Por isso, nesse texto, quando se fala, também tenho um texto sobre a gestão dos conflitos nas escolas. Não há gestão de conflitos na escola. A palavra gestão é tipicamente tecnocrática. Olha para os conflitos nas escolas como se fosse uma questão técnica, não é? Que com mais um psicólogo e mais um educador a coisa se resolve. Não se resolve. Não se resolve. Hoje, 2023, com a precariedade laboral ao baixo nível de vencimento, com salários mínimos e pior, que milhares e milhares de trabalhadores têm, esses trabalhadores têm os filhos nas escolas. E bem gostariam de lá ir falar com os professores, com os diretores, sobre as questões dos filhos, mas não podem. Ir. Porque não têm flexibilidade nem direitos legais para o fazer. Para isso têm que pedir ao patrão, se não se importa, olha que eu amanhã preciso de 2 horas para tratar de um assunto da minha escola, do meu filho, não sei o quê. Não dá. Não é assim que as coisas funcionam. Portanto, a escola não é senão um espelho do que se está a passar no conjunto do país.
Isto seria estranho se eu não fosse. Por isso eu digo que a escola raramente é causa do que quer que seja. Agora é consequência de quase tudo. Não é uma causa, é uma consequência. E isto é preciso interiorizar. É claro que podemos ir para questões técnicas. Quando eu fui 30 anos inspetor do Ministério da Educação. É a pior função que alguém pode ter no sistema educativo, como devem imaginar. Mas gostei muito. E acho que não deixei um rastro de desgraça. Não? Acho que não. Porque temos que olhar para a escola como a escola que recebe as crianças e os jovens. E não há duas crianças e dois jovens iguais. E, portanto, uma escola não pode funcionar de maneira mecanizada. Isto é, com o mesmo ritmo, os mesmos conteúdos, os mesmos métodos e até as mesmas relações socioafetivas para todos os alunos ao mesmo tempo. Porque não há dois alunos iguais. Porque não há duas pessoas iguais. Enquanto para uma criança pode ser fácil aprender a leitura pelo método gestaltista, não é? Para outra que está ao lado, tão inteligente como a primeira, mas o gestaltismo com ele não dá. Ele funciona muito bem com o método atomista. O professor tem que ter tempo para tratar esta criança de maneira diferente desta. Porque aprender melhor não é aprender mais depressa necessariamente. É aprender em resposta às necessidades que nos demonstram. E a escola não está feita para isso. Como não está feita para isto, o que é que acontece com frequência? Os professores queixam-se de coisas e depois não tocam nisto, porque é uma questão já muito técnica e eles querem ser ouvidos pelas pessoas e não mergulhar em fé divers, noutra técnica, não é? Mas a questão é exatamente esta. Eu sou defensor que uma criança que ande no sistema educativo, que lá esteja durante 12 anos, ao fim de 3, 4 anos, 2, 3 anos, 5, 6, não interessa, devia poder estar à frente ou atrás relativamente àquilo que era previsível em termos medianos. Porque não há médias no sistema educativo. E, portanto, uma criança ao fim de 3 anos pode estar já no 4º ano, ou no 5º, numa matéria, mas pode estar ainda só no 2º de outra. E se nós fizermos uma avaliação, eu não disse classificação, eu disse avaliação. Se nós fizermos uma avaliação permanente com um feedback rigoroso, não há insucesso escolar. E cada criança, ao fim de 12 anos, está destinada ao sucesso, quer educativo, quer social. Mas para isso, cada criança tem que ser tratada como sendo aquela criança e não uma abstração. Olha, vou a este exemplo, desculpa, pode parecer um bocado maluco isto. Se a gente tiver aqui mais 4 ou 5 horas, não vamos estar, felizmente por vós, verificariam que eu sou muito dado a coisas deste tipo. Eu, por exemplo, tive um problema de saúde, mas ajuda a explicar a questão da escola. E pesava 93 quilos, agora peso 63. Estão a ver este casaco? Estão a ver este gravado? Outro dia no aeroporto, tive que ir de avião para os Açores e para entrar naquela coisa que faz tic-tic-tic com os metálicos e tal, desculpe, tenho que tirar o cinto. Eu tirei o cinto, fiquei em cueca, porque as calças caíram no chão. E vi um grupo de turistas ingleses ao lado que riu e que me disseram que foi o melhor dia no Porto. Eu disse, pronto, hoje mal ou menos. Porquê é que estou a chamar isto? Podem achar estranho, isto não é nada estranho. É que o nosso sistema educativo está feito assim. Há um fato, medida 38. Aparece malta de medida 38, tudo bem, encaixa. Mas se aparece um 39 ou um 37, a coisa ainda vai, mas todos os outros números não têm lugar no sistema. Porque o sistema não lhes serve. O sistema não lhes serve. E eles ou ficam nus no aeroporto, ou andam com este mau aspecto que eu ando, não vou fazer fatos com 77 anos, só porque de repente me vestido de 30 não sei quantos quilos. O sistema educativo não pode ser assim. E agora dizem, pois é, e depois? E depois? Se não entregarem 25 mil milhões de euros à banca falida, têm dinheiro para a educação e para a saúde e sei lá para quê, até ir para a Feira Popular sem drama. Agora assim não dá. O truque de que não há dinheiro é mentira. É mentira. Há dinheiro, sim senhor.
Há dinheiro e de que maneira? Não está em local certo. E por isso, o sistema educativo, quando os professores queixam, é uma razão muito simples. Os professores precisam de muito mais colegas que diário. Porque senão este trabalho individualizado quase com os alunos é impossível. Um professor recebe uma turma, mas aquela turma que ali está não é heterogénea, não é homogénea. Há miúdos que têm que ser tratados de maneiras muito diversificadas, quer nos métodos, quer até nos conteúdos, quer nos ritmos, especialmente nos ritmos. Não é? Pode-se fazer isto no sistema educativo? Não, não se pode. E então temos a desgraça. E o governo criou uma coisa muito pomposa chamada flexibilidade curricular. A flexibilidade curricular, se bem entendida, pode ir no caminho de responder a cada um de acordo com a necessidade de cada um. Mas não está a ser feita para isso. Está a ser feito de modo a progressivamente diminuir os graus de exigência e vai-se flexibilizando, até formar analfabetos. Ou dito de outro modo, que isto é bastante mais grave o que eu vou dizer, não estão a criar analfabetos. Estão a criar pessoas feitas com algoritmos completamente formatadas, de modo a que só tenham acesso e só pensem como se um computador fosse. Um computador não pensa. Este esforço brutal de muita gente para digitalizar o sistema educativo não tem nada a ver com modernices. Tem a ver com a necessidade de controle. De controle. Isto é muito violento estar a dizer isto, mas é verdade. Mas é verdade. De modo que tiveram sorte que eu não fiquei em cuecas. Está apertado. Claro, coisa que tive que tirar o cinto. Foram estas causas. Estamos numa boa altura também as pessoas também poderem apresentar alguma pergunta. Está numa boa altura das pessoas poderem intervir e colocar alguma questão. Façam as perguntas que quiserem. Só fazemos se tiver. Diz. Só faz perguntas se tirar. Está bem, então tiro. Não seja Tirar primeiro. Não seja de nenhuma. Querem colocar alguma questão? Quer calçar acerca deste seu livro, O Herói e 12 Coisas Mais? É um conto, um conjunto depois de outros contos pelo meio, crónicas, intervenções e testemunhos da sua perspectiva do mundo e da vida sobre os mais variados aspectos, como acabamos de verificar. Alguma questão? Só uma questãozinha que eu quero levantar. Tenho um texto que se chama O Vasco. Ninguém sabe quem é o Vasco. Se eu disser o Vasco, ninguém sabe quem é. Mas se disser o Vasco da Gama, as pessoas já sabem quem é. Sim. Mas eu não o trato como Vasco da Gama, aí é que está. Eu trato como o Vasco. E quem é o Vasco que eu abordo ali? O Vasco nasceu, viveu em Sines, não é? Em Sines, viveu em Sines. E o Vasco da Gama, o Vasco, quando regressou da Índia, subiu até à latitude dos Açores, não por uma questão turística, como devem imaginar, mas sim porque os barcos eram à vela. E os barcos, para regressarem do Atlântico Sul, não é? Para virem para Lisboa, nomeadamente, tinham de vir até à latitude dos Açores. Porquê? Porque aí apanhavam os ventos alísios, os ventos do oeste, que empurravam os navios tranquilamente até Lisboa. Só que ele teve um drama a juntar a isso. O irmão, Paulo da Gama, morreu durante a viagem. Foi à Índia com ele e na viagem de regresso morreu. De modo que ele subiu até a Ilha Terceira, onde eu vivi 11 anos, e por isso, a pretexto disso, lembrei-me disso, subiu até a Ilha Terceira. Para quê? Para enterrar o irmão. E o que eu imagino, assim como com o Galileu Galilei, me ponho dentro da cabeça do Galileu a reagir ao Tribunal da Inquisição, ali ponho dentro da cabeça do Vasco, que ali não era herói nenhum, era o Vasco que amargamente se lamenta e tece várias considerações perante
o cadáver do irmão na igreja de São Francisco, em Angra do Heroísmo, que aliás não era a igreja de São Francisco ainda, que lá está agora, era uma capela que existiu lá anteriormente. É o Vasco, porque do Vasco da Gama o que me interessa não é o da Gama, o que me interessa é o Vasco. Eu queria chamar a vossa atenção para o Vasco, é muito importante. E mesmo no fim, o melhor, uma coisa sobre as mulheres. Sim, sobre as mulheres, mas aqui não posso dizer-lhe o quê. Descobrirá no livro. Porque eu, uma pessoa, entrei no café, porque os cafés são feitos para as pessoas, e as pessoas devem frequentar os cafés. Agora, são quase 8 horas, e tenho de jantar, despeço-me da minha imagem e entro na rua. Boa tarde. Acho que devemos concluir assim. Eu agradeço muito.